Continuação da leitura do livro Novas Formas de Amar, de Regina Navarro Lins. Página 123, o processo da separação. Muitas vezes o relacionamento entre duas pessoas que se amavam se torna insuportável. Para um, quem vive a seu lado mudou demais, transformou-se numa pessoa irreconhecível, adotou hábitos e visões de mundo que antes não tinha. Para o outro, a impressão é de que o parceiro parou no tempo e se acomodou. Provavelmente isso já acontece há tempos, mas não é fácil perceber com clareza o que está afetando nossa vida em comum. No entanto, há um tipo de mudança que não reconhecemos e não aceitamos no outro, nem em nós mesmos: o não estar feliz na relação. Quando o casal decide terminar o relacionamento e cada um seguir o seu caminho, geralmente surgem sentimentos intensos e variados. Descrença, negação, impotência, tristeza e raiva se revezam. Sentimos-nos frustrados, pois fizemos de tudo para salvar nossa relação e, mesmo assim, ela se desfez. Percebemos os limites das nossas capacidades e sentimos a tristeza da despedida que se aproxima. Podemos ter a sensação de que o chão se abre sob nossos pés, ao mesmo tempo que todos os planos que tínhamos para um futuro de repente deixam de existir. Sentimentos de vazio e solidão também têm sua força. Não é só um nosso parceiro que estamos dizendo adeus, também adeus a uma estrutura familiar que nós conhecíamos. Há os motivos tradicionalmente apresentados para explicar o fracasso conjugal, como o desgaste causado pelo tempo e o cansaço dos corpos. Deve-se acrescentar outro tóxico bem contemporâneo: o descomedidamento das ambições. O casal naufraga como um barco com sobrecarga. Quer manter seu status, continuar nos picos de ardor, ao mesmo tempo que resolve as coisas do cotidiano. Pobre dele. A dor do abandono, deixar de ser amado ou desejado, afeta a autoestima e as inseguranças pessoais reaparecem. Surge um sentimento de desvalorização e a dúvida sobre possuir qualidades. A pessoa se sente vazia, com a sensação de que lhe arrancaram um pedaço. Um bom exemplo é o caso da Michelle, que eu atendi no consultório. Ela tem 36 anos, está casada há 12. No domingo, meu marido me disse que estava apaixonado por outra mulher e que não queria continuar mentindo. Sairia de casa naquele dia mesmo. Eu senti uma dor profunda no peito e não consegui parar de chorar. A sensação era de que o mundo estava desmoronando e eu senti um enorme desejo de morrer. A dor desesperada que muitos manifestam após a separação não se deve somente àquele momento específico. Cada experiência de perda não é única. Somam-se a ela outras de mesma natureza em fases anteriores da vida e que são reeditadas de forma inconsciente. É insuportável a ideia de que o outro quis se separar pela nossa incapacidade de mantê-lo interessado. E para piorar, na maioria das relações, homens e mulheres abrem mão da sua liberdade, da sua independência, incluindo aí amigos e interesses pessoais, e por isso se tornam mais frágeis em caso de ruptura. Elizabeth Badinter diz que aquela ou aquele que fica é então devolvido à solidão total, ao isolamento e à rejeição, complemento sendo assim objeto direto, resíduo inutilizável de um par. Solidão total a partir do momento em que o indivíduo não existe em si mesmo e que também não existe a coletividade da qual ele continuaria a ter um seu lugar. Nós desapareceu. Resta uma metade de alguma coisa enferma, débil, não viável, como um recém-nascido que não tivesse ninguém para alimentá-lo e vesti-lo entregue às garras do medo. Pascal Bruckner pergunta: como se espantar que certas separações enlouqueçam e provoquem reações extremas, e que certos divorciados pareçam boxeadores zonzos com as pancadas? Como exemplo disso, um cidadão francês, em 2009, depois de judicialmente condenado a dividir todos os seus bens com a ex-mulher, cerrou a meio todos os móveis, das televisões aos computadores e tapetes do apartamento. Na Alemanha, há um serviço telefônico que se propõe a romper no seu lugar, para evitar cenas de desconforto. Clube de homens abandonados por uma mulher. Menos de um ano depois de ser abandonado pela namorada em 2013, o músico argentino Roberto Lázaro
criou o Clube dos Homens Abandonados por uma Mulher. 1.700 homens que viveram experiências similares logo aderiram. Tudo começou quando Roberto postou uma música no YouTube para ser ouvida por homens que tivessem vivido situação semelhante à sua, ou seja, passando por uma desilusão amorosa. A repercussão nas redes sociais foi grande. Os homens o procuravam para saber de que se tratava esse clube de abandonados. O músico gostou da ideia e a transformou numa realidade. A princípio eu tive de suportar as gozações, mas eu tinha certeza do que fazia. Eu queria estender um laço entre os homens que estavam passando por isso, para evitar situações de violência contra as mulheres que não os queriam mais. Para que o homem possa aceitar o abandono e reconstruir uma vida, o clube promove reuniões itinerantes 2 vezes por mês em diversos pontos da Argentina. Mas Lázaro diz não ter nenhuma técnica de autoajuda, nem funcionar como um terapeuta que diz aos homens o que eles têm que fazer. Não somos como alcoólicos anônimos que abrem uma roda e contam suas experiências e começam a chorar, enquanto os outros integrantes os ouvem. Evito isso porque isso é muito cruel. Nos juntamos para fazermos coisas como assistir futebol, podem fazer coisas insignificantes, mas são muito importantes para o momento em que a pessoa está atravessando. Ele não tem dúvida de que o clube ajuda muitos homens a compartilhar o seu abandono com os outros. Em sua opinião, isso significa o rompimento de um estereótipo machista, já que habitualmente os homens tendem a ocultar a sua desilusão por medo ou vergonha. Uma diva abandonada. Maria Callas vive o auge de sua carreira em 1950, quando interpretou os principais papéis femininos do cardápio operísticos. Era soprano e foi saudada como maior cantora do século XX. Grega, que nasceu por acaso em Nova York, em 1923, Maria Kekilia Sofia Kalogeropoulou era filha de imigrantes, voltou à Grécia em 1937 e se dedicou ao canto clássico, orientada pela soprano Elvira de Hidalgo. Linda, cantora extraordinária, vivendo no coração da elite europeia, Callas era uma diva, uma deusa da arte, objeto de desejo de homens poderosos. Se ela era a mais bela e talentosa cantora de ópera do mundo, nos mesmos anos 50, Aristóteles Onassis, também grego, tornara-se o homem mais rico do planeta. A sua origem humilde não o impediu de contrabandear tabaco turco até enriquecer. Após possuir a maior conta bancária, Onassis desejou as mulheres mais belas e famosas. Foi casado com Atina Livanos, filha de Stavros Livanos, magnata do transporte marítimo. Em 1959, aos 36 anos, Maria Callas conheceu Aristóteles e abandonou o marido por ele. O romance com ela o fez o grego pedir o divórcio. Ela se entusiasmou e não aceitou mais compromissos profissionais para assim ficar perto do amado. A relação durou 3 anos. Na passagem de anos de 63 para 64, poucos meses após a morte de John Kennedy, em Dallas, Maria Callas, aos 41 anos, contou para o namorado que estava grávida. Ela esperava uma reação de alegria por parte de Onassis, mas não foi o que aconteceu. Ele a convenceu a abortar, não queria se casar com ela. Maria sofreu vários meses após terminar a sua gravidez com hemorragia. Em uma das apresentações de Norma, dirigida por Franco Zeffirelli, em Paris, ela desmaiou em cena e a apresentação foi cancelada. Em 1966, Onassis e Jack Kennedy já haviam iniciado um caso. Ele viajara a Nova York alegando negócios, mas encontrava Jack no apartamento dela, na Quinta Avenida. Em 1968, Onassis anunciou de surpresa que sua nova esposa se chamaria Jacqueline Kennedy, e a mais badalada viúva de que tinha notícia. Maria, com profunda depressão, quase abandonou a carreira. Muitas são as versões sobre o que levou Onassis a preferir Jack. Celebridade? Talvez. Mas também se comenta que ele tinha interesse em negócios nos Estados Unidos e Maria Callas morreu em Paris,
em 1977, de infarto. Separações que viram notícia. Angelina Jolie e Brad Pitt. É curioso, os divórcios crescem em todo o mundo e são cada vez mais comuns no Ocidente. No Brasil, o aumento foi de 160% na última década. Por que então o anúncio do divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt agitou tanto a mídia mundial e as redes sociais? Desde cedo, somos levados a acreditar que a vida só tem graça se encontramos um grande amor. As pessoas aprendem a sonhar e a buscar um dia viver tal encantamento. A idealização do par amoroso é tanta que Angelina Jolie e Brad Pitt eram chamados de Brangelina, a fusão de seus nomes. Afinal, como propõe o amor romântico, os dois devem se transformar num só e viver felizes para sempre. Exatamente como Cinderela e seu príncipe nos românticos contos de fada. No imaginário ocidental, a mulher romântica típica tem características bem específicas. Se veste discretamente, de preferência com vestido cor-de-rosa decorado com rendas. Tem a fala suave e é contida. A historiadora e cineasta canadense Bonnie Krebs diz: "Vamos encarar a verdade. Uma mulher romântica bem-sucedida não é competente nem sensual. Sua competência deve ser falha e sua sexualidade deve ser apenas um tipo passivo." Mas o que Angelina Jolie tem a ver com uma mulher romântica? Seu currículo é cheio de ousadias. O irmão beijou sua boca no tapete vermelho, no Oscar. Ela circulava com um pingente que continha o sangue do seu então marido, o ator Billy Bob Thornton. Angelina nunca negou a bissexualidade e namorou a atriz Jane Smithson por 10 anos. Nada disso segue o ideal romântico. Então por que o anúncio do divórcio do casal chocou tanta gente? Da mesma forma que a pessoa amada não é percebida com clareza, mas através de uma névoa que distorce o real, com os ídolos acontece a mesma coisa. E é também uma tentativa de manutenção do modelo. Afinal, numa visão mais simplista, é sempre melhor a ingenuidade do que a realidade. Renascer após a separação. Paulo, advogado, 45 anos. Acabou de se separar após 17 anos de casamento. Ao contrário do que imaginava, não está sofrendo. Quando Eliane me comunicou que queria o divórcio, eu fiquei arrasado, embora eu tivesse consciência de que nosso casamento deixasse muito a desejar. Eu nunca pensei seriamente em separação. Se isso passasse pela minha cabeça, eu tratava logo de afastar a ideia. Não podia me imaginar sem toda a estrutura familiar que tenho tanto prezo. Ter que me mudar, montar apartamento, ficar longe dos meus filhos, acreditava que para mim seria impossível suportar a solidão. Até dos filhos. Não acreditava que seria impossível suportar a solidão, até as cobranças constantes da minha mulher, apesar de me deixarem exasperado, eu tentei minimizar. Mas, como foi ela quem tomou a decisão, eu não teve como outro jeito a não ser ficar solteiro novamente. Fiquei muito surpreso comigo e com a vida. Já faz 6 meses que estou sozinho e achando tudo muito melhor. Os sentimentos depois de uma separação se misturam. O hábito muitas vezes se confunde com saudade e até com amor. Entretanto, apesar de a maioria sofrer com a separação, há quem sinta alívio. A aquisição de uma nova identidade totalmente desvinculada da do ex-parceiro abre possibilidades de descobertas de si próprio e do mundo. Alguns ingredientes são importantes para que isso ocorra: atividade profissional prazerosa, vida social interessante, amigos de verdade, liberdade sexual para novas experiências e principalmente autonomia. Ou seja, não se submeter à ideia de que estar sem um par amoroso é sinônimo de solidão ou desamparo. Cher Haidt concluiu em sua pesquisa que as informações de que todas as mulheres são notáveis pela sensação de alívio e bem-estar experimentado logo depois de se decidirem se divorciar, apesar da possibilidade eventual de perturbação e culpa antes e no momento da decisão, quase todas dizem que acharam que não importa o quanto tinham tentado fazer o casamento dar certo, seus maridos continuariam inacessíveis psicologicamente, frequentemente assumindo áreas de superioridade. A maioria das mulheres afirma que durante o casamento, por alguma razão, se sentiam arrancadas da vida,
não mais ligada a ela. Muitas mulheres temem o divórcio devido a questões econômicas, mas se divorciam assim mesmo, e a grande maioria também diz que voltou rapidamente à vida depois do divórcio. Há alguns anos eu tive a oportunidade de conversar longamente sobre o amor com um dos pensadores mais libertários do país, o psicoterapeuta e escritor Roberto Freire, que viveu de 1927 a 2008. A seguir parte da nossa conversa. Como você acha que vai ser o amor do futuro? Escrevi um longo capítulo no meu livro, Tesudos de Todo Mundo, Univos, sobre o amor somático, ou o amor na era da utopia, a qual acredito já ter sido vencida, graças ao anarquismo espontâneo das pessoas e à ação política. Todas as formas de autoritarismo nas relações humanas, mas, para sintetizar a resposta, cito essa frase da declaração do meu amor anarquista, do livro Ame e Dê Vexame. Porque eu te amo, tu não precisas de mim. Porque tu me amas, eu não preciso de ti. No amor, jamais nos deixamos completar. Somos deliciosamente desnecessários. As mulheres estão se libertando do desejo de viver um conto de fadas no amor. As novas mulheres e os novos homens também percebem hoje que as utopias devem ser trazidas para mais perto de nós e para o presente, para o aqui e para o agora. Descobriram ser o real bem mais belo e fascinante que as fantasias, porque o real depende apenas de nós mesmos, de nossa criatividade e da liberdade conquistada. Por que sofre tanto o amor? O prazer e a dor são dois indicativos do funcionamento normal do instinto e da irritabilidade animal. São eles que orientam e guiam nossas opções pela vida. Por isso, o amor dói quando não está sendo bem vivido, e é o maior prazer possível quando amamos criativamente e livremente de modo simultâneo. Perder um grande amor é extremamente doloroso, mas é extremamente difícil fazer avaliações sobre o amor enquanto ele está durando. Parece que alguma coisa estranha nos oblitera a clara compreensão das sensações amorosas, como o ciúme, o sentimento de posse, as fantasias, a desconfiança. Por isso eu afirmei certa vez que do amor só se pode fazer necropsia, nunca biópsia. Quando o amor acaba, a gente pode, então, entender e explicar todo o processo que causou a sua morte. A dor na perda de um amor só pode ser amenizada quando conseguimos imaginar a experiência contrária. Vamos acabando em nós, quando o parceiro ainda nos ama. Permanecer numa relação sem amor é mais grave que um sacrifício inútil. Trata-se da crueldade deliberada para com o parceiro e contra si mesmo. É fundamental uma relação amorosa estável? Não, porque a relação estável depende de muita segurança e evita o risco, como a criatividade e a liberdade. Tudo que existe e é vivo tem começo, meio e fim, não podendo ser determinado por nós sem autoritarismo. Cada amor tem seu tempo, independe da nossa vontade. De uns tempos para cá, vem diminuindo muito a disposição das pessoas para sacrifícios. A maioria busca desenvolver ao máximo suas possibilidades e sua individualidade, evitando manter relações insatisfatórias. Afinal, há muito a ser vivido. O movimento de emancipação feminina e a libertação sexual dos anos 60 trouxeram mudanças profundas na expectativa de permanência de uma relação conjugal. Surgiram muitas opções de lazer para desenvolver interesses vários, para conhecer outras pessoas e outros lugares, sem falar numa maior permissividade social para novas experimentações antes nunca ousadas. Ao contrário da época em que, excetuando os casos de intenso sofrimento, ninguém se separava. Hoje, a duração dos casamentos é cada vez menor. Para Pascal Bruckner, o medo de perder a independência prevalece sobre o pudor de antigamente. É o caso de procuram as sociedades modernas pôr a lei a serviço das paixões, em vez de enquadrar as paixões na lei. Acompanhar cada mudança nos costumes, mesmo que caso seja necessário de reformular as instituições para melhor adaptá-las,
cavalgar o tigre mesmo correndo o risco de ser derrubado, canalizar pela concordância o rio impetuoso das emoções que os antepassados represaram com proibições. É a louca ambição, cujos efeitos se faz sentir. É inegável que aumenta o número dos que buscam relacionamentos amorosos distantes dos padrões tradicionais. Esse foi o fim desse capítulo. O próximo é o capítulo 3, que vai falar sobre outros caminhos do amor.